Olá, olá, família brasileira, sou Turicurti, com essa minha bela voz. Tô brincando, não acho minha voz tão boa assim. Eu Eduardo acho. Miceli, sim, você acha minha voz boa? Acho uma delícia. É graças a Camila, fonoaudióloga da ESPN, um beijo pra ela. Espero que ela não saiba que eu estou bebendo café enquanto eu faço esse podcast, porque não pode, café faz mal pra voz. Não pode, chocolate, café, tem alguns alimentos que fazem mal pra voz e outros que fazem bem. Maçã, por exemplo, é um alimento que faz bem pra voz. Eu como uma maçã antes de ir ao ar. Eduardo Miceli, tudo bem com você? Tudo bem comigo? É essa voz bonita, né? A voz de um homem sedutor. É a voz de um homem Não. que está o quê? Sedutor eu não sou. Você está agora na pista, Anthony? Eu estou. Digamos que antes do Dez Bryant cair de desempenho e virar um problema, eu cortei o Dez Bryant. Posso Eu ri muito disso. Posso falar assim? É um bom palpite. Bom jeito. Então. E o Dez Bryant também já não estava mais gostando dos Cowboys. Não. Só que o Dez Bryant estava acomodado, né? Então, enfim. Mas eu sou um general manager o quê? De atitude. Exatamente, proativo. Exatamente, exato. Tem que ser proativo, tem que ter atitude. E sim, Eduardo Miceli, respondendo a sua pergunta, eu estou na pista, ok? Amanhã, inclusive, estarei na pista e você vai poder voltar com aquela pergunta que eu fazia pra você, lá no início. Quando o mundo era jovem. Né? Lá no início, no episódio, sei lá, 40 e pouco, eu fazia a pergunta. Eduardo Miceli beijou na boca? E aí você vê como o mundo dá voltas. O mundo é um moinho, né? Que vai esmagar seus sonhos. E aí, o que acontece é justamente isso, né? O mundo deu voltas e agora Eduardo Miceli que pergunta pra mim, Eduardo Miceli que encontrou o amor de sua vida, a Ana, está morando com ela, inclusive, vocês vão ver um pouco de eco na gravação da parte dele, porque ele está mobiliando sua casa junto com ela. Então, quer dizer, é um homem que acredita nos relacionamentos, é um homem que encontrou o amor, e eu, um homem pessimista, um homem que está pistola, mas um homem que segue a vida, né? Afinal de contas, tem apenas 26 aninhos. O que você vai me dar de presente de aniversário? Meu aniversário tá chegando. O meu também, cara. O meu chega antes que o seu, inclusive. É verdade, você é um mês mais velho que eu. Exatamente. Vou pensar no que eu vou te dar de presente. Mas você vai me dar um presente. Vou te dar um presente. Espero que, pessoalmente, quando eu for ao Rio de Janeiro, eu ganhe um presente. Venha que tem presente. Se vira aí, confio em você. Então vamos lá, gente. Nosso podcast, a gente vai dar uma corrida. Já foi o quê? Já foi NFC North, tá tudo no feed, tá, gente? Lá no Spotify. Já foi NFC North, já foi AFC North, já foi NFC West, já foi AFC West, já foi NFC East, já foi AFC East, certo? Ou as divisões leste a gente ainda não falou, agora eu esqueci. Não, a gente fez, o primeiro foi AFC East. Então já foi tudo, né? Só falta a divisão Sul. Tá, então a gente vai matar agora as divisões Sul. Tem certeza que já foi tudo? Passou tão rápido assim? Absolutamente certeza. A gente falou do AFC East primeiro porque a gente teoricamente disse que era mais fácil de fazer. Eu vou procurar aqui no Spotify. Ó, se eu procuro pelo meu nome no Spotify, aparece a dupla sertaneja Anthony e Gabriel. E aparece também aparece o nosso podcast. Ó, o episódio 92 é NFC North, episódio 91 NFC North, episódio 90 NFC West, episódio 89 AFC West, episódio 88 NFC East, episódio 87 AFC East. Então faltam agora as duas divisões Sul, que a gente vai matar um nessa semana e um na outra semana, e aí a gente volta à pauta normal do podcast, porque eu já estou de saco cheio de fazer podcast de previsão, porque a gente não tem tempo de falar as outras coisas. Sinceridade, né? Justo. Justíssimo. Excelente. Aqui. Exatamente. Então vamos lá. Vamos lá nessa paçoca. Da mesma forma que a gente começou na AFC East com a divisão mais fácil de prever, eu vou começar com o time que é mais fácil de prever, com todo respeito ao torcedor do Tampa Bay Buccaneers, mas nessa divisão, e sem o seu quarterback titular contra Saints, Eagles e Steelers, vai dar merda. A palavra merda é bem apropriada, né? Vamos falar aí do TBzão Buccaneers, Tampa Bay Buccaneers. Esse time da Flórida, né? Esse é o seu comentário. É o time da Flórida. Você quer contar também um pouco de história do navio pirata que tem no estádio e tal? É que Tampa Bay é uma baía na cidade de Tampa, que fica na Flórida, muito perto da cidade de São Petersburgo, tem um Busch Gardens lá, inclusive eu fui lá, tirei várias fotos, eu posso botar aqui no Twitter depois pra vocês.
E depois eu posso dar várias dicas também sobre bush gardens e tal. Qual montanha-russa ir na Shaker que desce 90 graus. Eu pretendo ir ano que vem, sozinho. Não, eu já falei tudo que tem que falar de Tampa, tá, gente? Tampa Bay, não preciso falar mais nada. Vou pra lá ano que vem. Vou pra lá ano que vem. Mas eu não vou ver jogo de beisebol em Tampa Bay, não, porque é o pior estádio da MLB. Deus me livre. O Rays? O estádio do Tampa Bay Rays é horrível. Eu gosto do nome, acho fofinho. Você acha fofinho? E é Rays porque, né, a raia é um bicho que tem muito lá na Flórida. E eu fui pra Flórida. Mas agora não é da raia, agora é raio de sol. Ah, é? Ah, eu gosto mais da raia. Mudou. Então agora eu gosto mais do time. Não gosto mais. Não gosto, tá bom. Mas agora tá mais fofinho. Tá bem, justo. Raio de sol é mais fofinho que a raia. A raia deve matar. Eu duvido que uma raia nunca matou uma pessoa. Pô, aquele cara que morreu com um espeto de arraia no peito, o mergulhador. Do Discovery. Foco. Foco. Inclusive tem uma lista na Wikipédia de pessoas que foram mortas por aligatores na Flórida. Dei uma olhada depois. Essa lista aí. Uma vez eu achei essa lista clicando em artigo randômico na Wikipédia, que às vezes eu faço isso quando tô com insônia. Mas vamos voltar. Tampa Bay Buccaneers. Jameis Winston tá suspenso pelos 3 primeiros jogos. E era de se esperar que ele fosse suspenso. Ficou barato. Eu gostaria de lembrar novamente que o Tom Brady foi suspenso por 4 jogos por supostamente murchar bolas. O Jameis Winston foi suspenso por 3 jogos, sendo que ele apertou a coxa de uma motorista de Uber sem o consentimento dela. Não, isso é barato mesmo. Saiu barato. Era pra ter sido 6 jogos, que é a punição que o código de conduta da NFL fala, mas como ele assumiu a culpa, indiretamente, mas assumiu, a NFL nessa negociação, porque nos Estados Unidos existe isso, né? Inclusive em direito penal existe isso. Né? Você pode negociar com o Ministério Público por uma pena menor se você assume a culpa. E aí o processo é encurtado e eles acham isso bom. Então, exatamente. O Jameis Winston, né, e pra NFL eles não querem mais. Porque né, as pessoas já estão esquecendo que isso aconteceu. Né? A temporada vai começar, tal, ele vai estar suspenso, mas no meio da temporada ninguém vai lembrar que aconteceu. E a intenção da NFL é essa. A intenção do Departamento de Relações Públicas da NFL é essa. Embora às vezes não pareça, né? Porque a NFL é o único departamento de relações públicas do mundo que, em vez de solucionar problemas, eles resolvem criar problemas. É uma coisa assim impressionante. Mas especificamente nesse caso, eles quiseram apagar o fogo o mais rápido possível. É uma história absurda, uma história lamentável. Seja homem, seja mulher, você tocar numa parte íntima de uma pessoa sem consentimento dela é babaca. E não é a primeira vez que o Jameis Winston faz uma atitude moralmente reprovável. Segue a vida. Ele, inclusive, ficou machucado no passado, né? Teve uma lesão no ombro, o Fitzpatrick chegou a jogar. E... Como sempre, né? Se tem o Ryan Fitzpatrick no elenco, seu titular não vai sobreviver. É a lei de Fitzpatrick. Você pode ter certeza que Fitzpatrick, de reserva do seu time, eventualmente o titular vai machucar. Alguma coisa vai acontecer com ele. O Fitzpatrick vai começar jogando. Você que não sabe, curiosidade, ele foi pra Harvard, né? Ninguém nunca falou isso. Não, mas isso aí é em contrato com a NFL. A gente tem que falar isso aí em toda a transmissão. Exatamente. Mas, enfim, o Fitzpatrick vai começar a temporada com um ataque que tem potencial no jogo aéreo. Bastante potencial no jogo aéreo. A começar pelo Mike Evans, que é um daqueles fenômenos da classe de 2014. Uma baita ameaça na red zone. Um cara que ataca o ponto... Ataca a bola, isso que eu quis dizer, né? É um cara físico, um cara forte, um cara rápido, um cara que corre boas rotas, tem boas mãos. Enfim, ele é um cara completo. Ele é um verdadeiro número 1, daqueles raros de ter. Ao outro lado, você tem o Deshaun Jackson, que é aquele famoso ligeirinho, né? Como personagem animado. Ele é muito, muito rápido. Um dos caras mais rápidos da NFL, mesmo aos 30 e tantos anos de idade. Tem o Chris Godwin, que foi draftado ano passado, se eu não me engano. Tem o Adam Humphries. É um corpo de wide receivers muito rico. E você ainda vai para os tight ends. Tem o O.J. Howard, que era o melhor tight end da classe do ano passado. Tem o Cameron Brate. O Kurt mencionou no podcast para sócios, que não foi para sócios, porque ainda foi aberto. Foi aberto! Abre a porta do sócio! Segue. Brincadeira, o Cameron Brate, galera. Eles deviam Não, chega. Faustão no final só. Tá bom. Daqui a pouco chega a mensagem que a gente não tá focado. Não, eu tô focado porque eu vou falar que eles deviam usar mais 7 tight ends, como você mesmo colocou. Porque eles têm 2 caras que conseguem fazer bloqueios e 2 caras que recebem muito bem a bola. Então, faz sentido você querer aproveitar o melhor de seus jogadores, né? Bom, sim. Aparentemente não.
Não, no Tampa Bay Buccaneers não acontece isso. Algum motivo que eu não consigo entender por quê. Você tem 2 bons tight ends, e em vez de fazer que nem os Patriots quando tinham o Aaron Hernandez e o Rob Gronkowski, simplesmente falou assim: não sei se é uma boa ideia colocar o Cameron Brate e o O.J. Howard ao mesmo tempo em campo, né? Afinal de contas, por que não, né? Eu acho melhor não. Porque você poderia ter de um lado o Mike Evans, do outro o Deshaun Jackson esticando o campo e trabalhando no meio do campo o Cameron Brate e o O.J. Howard. E sabe por quê? Cacete. Detalhe. O Jameis Winston, desde o tempo de Florida State, ama passar a bola pra tight end. Sim. E aí eu não sei por que cacetes o time não faz isso, velho. Não gosto. É revoltante. Eu fico incomodado. Tá pistola. Mas, cara, E aí a gente passa em armas ofensivas. Vamos poupar um pouquinho e falar do quarterback por enquanto? Que a gente vai pro jogo terrestre. Draftaram o Ronald Jones. Ronald Jones II, de USC, cara muito explosivo, que tá todo mundo falando que tá mal pra cacete, tendo super mal na pré-temporada. Ele tá chamando atenção? Não, ele tem mais carregadas que jardas. Mas também, o trabalho de linha ofensiva que ele tá recebendo, sei lá, de 22 corridas que ele teve, 21, 3 ele não foi tocado antes da linha de scrimmage. Então, é ele que tá se adaptando na NFL e é um trabalho porco de bloqueio, o que não é um bom sinal pra ninguém. O Peyton A linha Barber, ofensiva de Tampa Bay é embaçada, né? Embaçada. Embaçada é uma boa palavra pra esse grupo. Eu tô olhando aqui, realmente, não tem ano muita... ano passado já foi uma desgraça, né? Ano passado o time teve 3.7 jardas por carregada, e um pouco culpa do Doug Martin, um pouco culpa da linha. A gente tem a adição do Ryan Jensen, center que veio de Baltimore. O Ali Marpet sai de center para left guard. Mas... O Donovan Smith não é de tudo mal. Mas não são nomes que você fala, meu Deus, que linha maravilhosa. Há muito tempo é o setor mais frágil do time. Há muito, muito tempo. Exatamente. E ano passado eles precisavam de ajuda ali no pass rush externo, né? E trouxeram para esse ano. Então realmente a linha ofensiva é o problema gritante para 2018 do Tampa Bay. E se você não tem o seu quarterback titular, você pode tentar aproveitar melhor os seus running backs, mas com essa linha não vai ter muito como aproveitar. Então eles já começam com um gesso no pé direito para a temporada. Ainda mais com um schedule tão difícil, com um calendário tão complicado no começo sem o Jameis Winston. É embaçado, é embaçado. Meu irmão, complicado. E o Ronald Jones é um cara que eu tinha bastante expectativa. Eu tenho, mas... Na fantasy, principalmente, mas já tô começando a colocar o Royce Freeman, por exemplo, na frente dele. Eu já coloco ele. Já coloca? Então. Pois é. Na defesa, a gente tem o Gerald McCoy, chegou o Vinny Curry, draftaram o Vita Vea, tem o Jason Pierre-Paul. Os Buccaneers claramente, tem até um texto que o Henrique Bulho fez para os assinantes lá do nosso site, os Buccaneers claramente estão investindo na nova tendência da NFL, que é ter muita profundidade na linha defensiva. Pass rush e linha ofensiva foram problemas para Tampa Bay no ano passado. Então, eles reforçaram o setor, querem ter sempre jogadores descansados, por assim dizer, certo? Dudu? Ele mutou o microfone, porque senão eu mutei, eu sou idiota, eu tô falando aqui. Tô aqui, fala. desculpa. Agora você fala. Não, cara, eu tenho que parar de imitar o Silvio Santos, velho. É doença isso. Você começa a imitar o Silvio Santos, não para mais, velho. Maldita hora que eu fui mandar aquele áudio no grupo. Mas enfim, trazendo Pierre-Paul, trazendo Vinny Curry, exatamente o que você falou. Eles procuram trazer sempre uma pessoa descansada pra ajudar esse pass rush. Ele já tem o Noah Spence, que quando se machucou, quando não pôde jogar, teve uma queda bruta o desempenho da linha defensiva. Tá no elenco. Eles têm 2 bons linebackers que eu gosto bastante, que é o Quan Alexander e o Lavonte David. Pra complementar. O David é extremamente subestimado, inclusive, né? Sim, totalmente. O Quan também não é muito comentado, não. O Lavonte David é menos comentado, mas assim, são bons linebackers. Esse front seven agora, eles dão um passo gigantesco em relação a onde estava no passado. Essa é a sensação que eu tenho. Seja contra o jogo terrestre, seja no pass rush. Vita Vea, o cara é um bloco de concreto no meio da uma linha. Se ele tiver tempo... Pro pass rush não é uma boa ideia. Vamos deixar isso claro. Não é. Mas tem o McCoy. O Jared McCoy é ótimo também. Então... ele vai ser mais run stopper. E pra isso, ok. Acho que era o valor adequado pra ele? Em 2018, não, onde ele foi escolhido. Mas tudo bem, Tampa Bay, no contexto de Tampa Bay, tá beleza. Eu acho ok. Aí vem pra secundária. Tem o infinito Brent Grimes, que não vai acabar nunca. Ele vai jogar até os 60 anos de idade. Que é um ótimo cornerback. Mas assim, a idade vai começar a mostrar numa posição que precisa ser muito física. Pela essência da coisa. Pô, imagina esse cara marcando um cara tipo o Tyreek Hill. O Tyreek Hill vai comer o cushion dele rapidinho, a almofada que ele dá de distância. Almofada. Almofada.
Almofada, excelente. Tem o Vernon Hargreaves do outro lado. Que não é ruim. Que não é ruim, não, mas não também... é brilhante, mas não é ruim. Mas ele foi top 15 em 2016, eu acho. 2015. Top 15. Mas... Né? Escolha, né? Então, e tem os safeties também são embaçados, eu também não sou muito fã. Ano passado, Keith Tandy jogou bem no final da temporada, vale lembrar isso. Teve umas 2, 3 partidas que Tampa Bay, a defesa brilhou, e muito foi por causa pelas jogadas do Keith Tandy. Tem o Chris Conte, que foi mal pra caramba num dia, foi bem no outro. Enfim, é um elenco embaçado no fundo do campo. Tem 2 bons nomes de titulares como cornerback. Tem um pass rush muito melhor, que deve dar uma folga maior para essa secundária. Deve deixar o quarterback com menos tempo para trabalhar e, assim, dissecar a defesa. Mas ainda tem peças que poderão chegar. Com esse mercado de safeties, eu não entendo porque eles não foram buscar um Kenny Vaccaro mais cedo, um George Loca, que foi assinado agora pelos Vikings, o Eric Reed, de São Francisco 49ers, todos eles teriam capacidade de entrar e contribuir nesse time. Com certeza. Absolutamente. O problema também é posição de kicker, né? Não vale a pena draftar um kicker na segunda rodada? Quem diria? Não é verdade? Mas... falta de aviso não foi, né? Aí a gente fala, a gente tá odiando o time, tá perseguindo, ok, tudo bem. Cairo Santos pode aparecer em Tampa Bay, inclusive, não descartaria essa possibilidade. O Cairo que foi cortado dos Jets, supostamente tá saudável. Vou falar uma coisa que vão me xingar agora, eu não sei se eu apostaria no Cairo, porque essa lesão é muito séria pra kicker. É séria e triste, mas a gente tem que ser profissional. Não posso... Na virilha. Do Kaká? É que nem do Kaká? Não sei dizer. Mas é uma lesão mais foi a mesma coisa. É uma lesão complicada, porque ainda mais para um kicker, né? Precisa de força na perna. Sim. Enfim, eu, como general manager, não sei se eu apostaria. Como pessoa, vale destacar, eu quero frisar isso. O Cairo, cara, é um excelente ser humano, super humilde. As poucas vezes que eu tive a oportunidade de conversar com ele, merece tudo de bom, mas né, a gente não pode puxar a sardinha só porque é brasileiro, só porque o cara é brother, né? Tem que analisar nesse sentido também. De qualquer forma, vai que os Bucks chamam ele para um tryout. É isso, acho que a previsão dos Bucks é a quarta força. Esse termo é muito bom, né? É a quarta força da divisão e, cara, eu sinceramente vejo os Bucks no top 5 do draft. Ainda mais porque o 0-3 é iminente, né? Esse calendário sem o Jimmy é cruel. É embaçado, né? Vai ser difícil eles conseguirem superar um déficit de 0-3 numa divisão tão complicada. Por mais que seja um time muito talentoso no ataque, especialmente no jogo aéreo. Eles vão roubar um jogo de Saints, Falcons ou Panthers. Eu acho que eles fazem 1-5 dentro da divisão. E pode ser o fiel da balança, inclusive, na briga pela divisão para os outros times. Absolutamente. Vai ser uma guerra gigantesca esse ano lá. Então, vai ser complicado para Tampa, mas... Vamos deixar claro, é o pior time da Conferência Nacional? Não. Mas está numa divisão muito embaçada, com 3 times que podem ir para os playoffs. Em termos de talento, realmente não é. Não vejo, não. Não é. Mas jogando 6 jogos contra Saints, Panthers e Falcons é bem complicado. Sim, né? Aí o buraco fica mais embaixo, né? Ainda mais porque 2 dos jogos fora da divisão é contra Eagles e Steelers sem o quarterback titular. Então, cara, é osso. Você vai começar 0-3. Bem possível. E aí depois ainda tem 5 jogos contra Panthers, Saints e Falcons. Um desses 3 primeiros jogos contra os Saints. É muito complicado. É muito, muito, muito complicado a situação de Tampa Bay. Vamos ver no final de setembro como eles estão, mas é embaçado. Dito isso sobre Tampa Bay, estamos com 18 minutos aqui no podcast. Eu não tenho vinheta para os outros times. Como assim vinhetas para os outros times? Porque todo podcast eu separei vinhetas, né? Por exemplo, dos Browns. Que é a música dos Trapalhões. Claro. Pro Denver Broncos. Que é um cavalinho, né? Chicote. E pro San Francisco 49ers, que tem um quarterback. Lindo, tesão, bonito e gostosão. Mas pra esses times aqui eu não tenho vinheta. Vamos ver se eu penso depois. Eu posso colocar, por exemplo, aquela mulher falando do tapa na pantera. Putz, caraca, eu demorei pra associar com o time, na real. É um meme antigo. Vamos falar então do Carolina Panthers, que ano passado foi pra pós-temporada. Vamos. E finalmente deram um alvo pro Cam Newton, hein? Esse é o grande destaque do Paranauê.
É. Vamos, vamos ver aí se esses alvos vão se pagar para o Tampa Bay em 2018. Quais são os alvos? Vamos falar dos alvos. É que você deu uma mutada aqui, eu achei que tinha dado um probleminha. Mas vamos lá. Torrey Smith chegou, né? Veio com um belíssimo anel do Super Bowl 52. Draftaram DJ Moore. Tem o Devin Funchess, que foi bem. Tem o Curtis Samuel, que tá voltando de lesão. Tem o Jarius Wright, que veio de Minnesota, que foi muito bem ano passado como terceiro wide receiver por lá. Então há armas para o Cam Newton finalmente brilhar como a temporada de 2015, que ele foi o MVP da liga. Eu acho que chegou o ponto que a gente não pode mais fazer a menção de ele não tem alvos. Claro, ano passado era para ter o Curtis Samuel também, ele não teve porque machucou. E no jogo terrestre ele também tem o tal do rapaz, o menino Christian McCaffrey. E trouxeram a CJ Anderson. Sem falar no Greg Olsen. Então ele tem armas. Não é verdade? Sem dúvidas. E a maior expectativa aqui é o DJ Moore, né? A escolha do draft. Exatamente. Primeira escolha do draft dos Bucks. Precisamente. O Torrey Smith é um cara capaz de esticar o campo, né? Que nem a temporada de 2015, o Ted Ginn fazia isso muito bem pelo Cam Newton. E o Cam Newton operando em áreas curtas e médias, especialmente com a ameaça do jogo terrestre, ele pode ser realmente o grande... Sei lá, eu fico muito apaixonado por essa ideia dele, tipo, com uma força desse ataque. Ele é esse cara, ele é essa coisa magnética, esse cara que vai distribuir, vai elevar todo mundo no ataque. Se você bota um cara que força um defensive back ou dois pra tomar conta no fundo, o DJ Moore vai deitar, porque ele opera em áreas mais curtas. Uhum. O Greg Olsen vai deitar. O Torrey Smith vai esticar o campo. Então é um corpo de recebedores bem mais completo que tinha antes. Com certeza, bem mais versátil. Eu fico animado por esse ataque, justamente por isso. E a situação da linha ofensiva, o que você acha? Eu avisei que aquela contratação na Free Agency era... Fala aí que eu tô chapa branca nesse episódio aí. Eu avisei que deram um caminhão de dinheiro pra esse rapaz, né? Aí agora perderam o Andrew Norwell pra Jacksonville. E eu não confio nessa linha, mas manda bala aí. Pois é, lá pro Super Bowl dos Broncos, eles tinham alguns problemas de linha que viraram outros, né? Eles deram um caminhão de dinheiro pro Matt Kalil. Sim, que é o brother do center, do Ryan. Que é o brother do center. Perderam o Andrew Norwell, que pra mim é um grande, gigantesco e fantástico baque. Porque agora quem tem ali de left guard? Ou de right guard? Não inspira confiança, eu acho, na minha opinião, em comparação com o Norwell. E isso prejudica claramente, obviamente, o jogo terrestre. O Cam Newton, ele é um cara que consegue escapar da pressão caso ela venha internamente. Porque o problema como a gente sempre fala aqui, o problema de um guard ruim é que a pressão, o pocket quebra por dentro e não tem muito pra onde correr. Mas a gente tem o Cam Newton que pode compensar por essa falta. Então a linha ofensiva pode não ser um problema tão grande por ter o Cam Newton. Mas é um problema, de qualquer jeito. Sim. E sobre o Cam Newton? Tem que falar que o Cam Newton fez muito com pouco no passado, né? Não, mas ele é capaz, eu falei, ele é capaz de elevar a qualidade de um time por si só, assim. Eu gosto pra caramba dele, um baita jogador. Ele é muito bom jogador. Top 10 da NFL pra mim, certamente. Tipo, tem gente que bota ele no top 5, eu não vou tão longe, mas... Não, top 5 eu não ponho, mas top 10 inclusive no ESPN League coloquei ele no top 10, teve gente xingando, mas considerando que ele fez muito com pouco, eu tenho N problemas com o Cam Newton fora de campo, né? Ele tem a parte boa dele, mas ele fala muita besteira também. É o típico jogador que se você torce pros Panthers, você vai gostar muito do Cam Newton, mas se você não tem uma identificação específica, se você não é torcedor dos Panthers, se você não tem nada a ver, se você ou é neutro, ou não gosta do time, não é que eu não gosto do time, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu tenho que cobrir todos os times, eu fico incomodado com algumas coisas que ele faz e fala. Mas como atleta em si, dentro de campo, é inegável que o cara é um playmaker e que ele fez muito com pouco ano passado. Muito mesmo, com muito pouco. Porque, cara, o corpo de recebedores de Carolina ano passado era uma tragédia. Você juntava Bills, Bears e Panthers, não dava um corpo de recebedores. Sim, era bem frágil, né? Bem frágil. E defensivamente? Defensivamente a gente tem um dos melhores front sevens da NFL. Justo. Uma defesa sólida, que inclusive vem produzindo head coaches. O Sean McDermott foi para Buffalo, virou head coach, e agora o Steve Wilkes virou head coach em Arizona. Perfeito. O novo coordenador defensivo é o Eric Washington, que era técnico de linha defensiva,
que é, pra mim, desconsiderando o Luke Kuechly, a linha defensiva é o melhor setor do time. E vamos ver, lembrando que o Thomas Davis tá suspenso, hein? É verdade, eu tinha esquecido da suspensão dele. Bem lembrado. Pois é. E por incrível que pareça, o Julius Thomas é ótimo. O Julius Peppers, aos 38 anos, dá caldo. Continua rendendo, cara. Aí no meio você tem o Kawan Shorts, contratação que passou sob o radar do Donta Poe. Pois é, né? As pessoas... Passou sob o radar mesmo. Sim. Bom auxílio ali pra contenção terrestre, sim. Claro. O Donta Poe, tem o Barry Edson também no pass rush. A grande estrela dessa linha é o Kawan Shorts. O Star Lotulolei saiu, tá agora em Buffalo. Verdade. Também conhecido como Carolina Panthers Norte. E é o Carolina Panthers da Conferência Americana. Que nem o Houston Texans e o Tennessee Titans é o New England Patriots Sul. Sim, exatamente. É engraçado essas pequenas franquias dentro de franquias. Sim, o Ramil Crennel, por exemplo, tá lá nos Texans. O Mike Vrabel tava nos Texans, agora tá nos Titans. O Texans é o New England Patriots Texas e o Tennessee Titans é o New England Patriots Sul. Agora, a secundária é o grande problema aqui da equipe do Carolina Panthers, né? A gente tem o Mike Adams, por exemplo, em idade avançada. O James Bradbury, cornerback, não gosto tanto dele. Tem o Dante Jackson calouro. Eu tenho grandes preocupações com essa secundária, principalmente porque ela joga contra o Matt Ryan e o Drew Brees 2 vezes. É a grande fragilidade desse time. Se a linha defensiva não conseguir pressionar o quarterback, é a secundária. Não, com certeza. O Bradbury teve um pouquinho de growing pains, né, de dores do crescimento no ano passado. E a gente viu isso com o Drew Brees abriu o jogo de pós-temporada passando um touchdown de 80 jardas nessa secundária. Não é uma secundária muito profunda. Tem agora o Captain Munnerlyn, que é um dos meus melhores nomes da NFL, por favor. Nunca esqueçam que esse nome existe. Nome, não que é um dos melhores jogadores, mas o nome é bem legal. O nome é incrível. Captain Munnerlyn é um baita nome. Então, excelente nome. É um nome experiente, é um nome que traz profundidade. Se o pass rush engatar, eles vão ser, como sempre, um pouquinho aliviados dessa pressão. Mas tenho receios, porque é que assim, é difícil você falar da secundária com confiança quando você está jogando uma divisão tão difícil, especialmente com Falcons e Saints como adversários. 4 partidas você vai enfrentar o ataque poderoso do Matt Ryan e o outro ataque poderoso do Drew Brees. Então você tem que estar muito preparado com profundidade para contestar esses ataques. Então eu fico com o pé atrás por causa disso. Não é nada pessoal em relação ao time, pelo amor de Deus, mas você tem que ter nomes para impedir isso. Eu não acho que o Carolina tem do front seven para trás. Ok. Dudu, te mandei uma mensagem aí. Tá Tô passando aqui mensagens. Tá recebida. Vamos lá. Então, sobre os Panthers é isso. Não esperem o 15-1 que foi em 2015. Também não espero, 13 vitórias. Mas é um time que pode sim ganhar a divisão se a secundária acertar. Neste momento, não colocaria os Panthers como campeão dessa divisão. Daqui a pouco eu falo qual é o time que eu acho que vai ser campeão. Mas é um time que tem toda a capacidade de ir pro wild card com 10 vitórias, com 11 vitórias. Vai ser uma divisão brigada até o final e é muito difícil de prever. O grande problema, e por que eu coloco os Panthers atrás dos Saints e dos Falcons, é a secundária e o fato de você jogar 2 vezes contra Matt Ryan e contra Drew Brees. O único problema que os Panthers não poderiam ter é a secundária. A gente não falou, só rapidamente para arredondar sobre os Panthers, dos running backs, né? CJ Anderson e o Christian McCaffrey. O McCaffrey eu falei rapidinho, que é um cara que tá dominando os snaps. Vamos falar um pouco mais. Dominando os snaps, tá indo muito bem. Sempre que o Kenilton tá em campo, ele tá junto, então bota fé nele. E o CJ Anderson é um baita complemento. Baita complemento. Melhor que o Jonathan Stewart. Certamente. Em 2018. Exato. Não estamos mais em 2008, em que um backfield com DeAngelo Williams e Jonathan Stewart era do cacete, né? Mas em 2018, vamos combinar que não rola. Aliás, o DeAngelo Williams ficou sem time, né? No final das contas. Ficou, né? Também já não era um rapaz jovem. Ele não foi lutar MMA? Foi ele? Não foi ele? Não tenho a menor ideia. É uma parada dessa. Não tenho a menor ideia, mas eu tenho saudades desse backfield aí, Jonathan Stewart e DeAngelo Williams, na temporada de 2008. O DeAngelo Williams, em tese, era o titular, mas havia bastante complementos carregados. Inclusive, esse time chegou nos playoffs e perdeu em casa para o Arizona Cardinals. Lembro bem desse jogo. Eu também lembro. O Lombo foi bem mal.
Bom, então sobre os Panthers é isso. É um time que pode sim ir para os playoffs. Acho difícil apostar no wildcard da Conferência Nacional. Quais serão os times? Eu diria que um dos times do wildcard da Conferência Nacional devem vir da NFC North e o outro deve ser da NFC South. Então, arrisco dizer que os Panthers brigam com os Saints pela vaga do wildcard da NFC South. Vamos falar dos Saints? Dudu. O Eduardo avisou aqui no chat que vai fazer um xixizão. Eu vou introduzir os Falcons, então, que ficaram pelo wildcard, né, no ano passado, ganharam contra a equipe do Los Angeles Rams, que vinha sob o embalo, etc. Deixa eu soltar a campainha. Mas antes de falar sobre os Falcons, a gente tem 3 podcasts nessa semana, este daqui, o podcast dos sócios, que está aberto no feed, e o podcast Quebrando Mitos, também no feed, aberto. O Quebrando Sócios é ótimo, vou quebrar ninguém. O Quebrando Mitos e o dos sócios geralmente é fechado, mas essa semana a gente vai abrir todos, tá? E para você que quer mais podcast, quer mais conteúdo, lembrando que as prévias de temporada estão rolando, já publicamos Browns, já publicamos Texans, já publicamos Colts, já publicamos Giants. Elas estão lá no site, elas são fechadas para os sócios. Se você quer mais conteúdo, se você quer as prévias de temporada, são textos bem ricos, bem grandes, com 3.000 palavras. Eduardo fez bastante, todos redigiram e a edição é minha. Acesse lá o Pro Football, que tem uma oferta boa para quem ouve nosso podcast, com 30% de desconto no plano anual, e você não precisa pagar na hora, você pode testar por 7 dias, e aí só depois você decide, durante esses 7 dias você pode cancelar a qualquer momento que você não é cobrado. Então, profutbol.com.br/oferta podcast, tá bom? Lembrando também que nosso ouvinte de podcast tem desconto no quê? No Madden. A gente conseguiu, deu nossos pulos. Lá na loja do Pro Football, a gente tem a versão física do Madden NFL 2019, que tem mudanças no jogo terrestre, o franchise está bem melhor. O franchise está por arquétipos. Você gosta de board games, você gosta de RPG também, Eduardo? Não sei nem falar sobre o Madden rapidinho. Eu nunca fui do RPG, mas sou um tarado de mesmo? board game. É. Você é um cara mais de board games, então. Sim, 100%. O Madden este ano no Franchise Mode, fiz vídeo inclusive, tá lá no YouTube, ele tem um foco na evolução dos jogadores por arquétipos. Então, quarterback você tem o braço forte, você tem o field general, você tem o West Coast e você tem o scrambler. Então, quando você ganha XP, quando você ganha experiência, você tem que escolher um desses arquétipos para melhorar o cara. Isso é ótimo. Você não pode simplesmente dar pontos aleatórios para, sei lá, velocidade e força no braço. Você tem que escolher um desses arquétipos e aí ele distribui automaticamente para aquele arquétipo. Então, o West Coast, por exemplo, mobilidade no pocket, passes curtos, precisão em passe curto, esse tipo de coisa. A Warners, né, que é a consciência, a inteligência dentro de campo. Bem interessante. Então, fica a dica aí, teve bastante gente que pediu, a gente foi atrás, bit.ly/NFL Madden 19, e também vai estar na descrição do podcast o link, ou actionshop.com/profutbol, e nas camisetas e etc. E no Madden você tem desconto com o cupom podcast. Daqui a pouco eu lembro mais vocês, eu resolvi falar isso tudo porque Dudu foi fazer um xixizão. Dudu, Atlanta Falcons, ano passado foi pro Wild Card, venceu os Rams em Los Angeles e ficou a uma campanha de bater o campeão do Super Bowl. Sim, é um time muito qualificado dos dois lados da bola. A gente tá com aquela impressão ainda gigantesca do ataque do Kyle Shanahan, que caiu de produção, regressão à média no passado, mas continua sendo um excelente ataque. Brilhante ataque. Excelente linha ofensiva, ótimo corpo de recebedores, 2 running backs que fazem tudo. Matt Ryan, que conduz toda essa ópera. E do outro lado tem uma defesa. Olha, Eduardo Miceli com muita classe, garbo, elegância. Não sei se você estava inspirado no meu stories que eu fiz no Instagram, que eu estava escrevendo hoje, ouvindo o Vivaldi. Vivaldi bonzão. Eu gosto de música clássica. Bom. Eu também gosto, às vezes, para trabalhar assim. Para escrever, principalmente, é bacana. Mas Matt Ryan conduz uma ópera e vamos esquecer que esse time perdeu o Super Bowl 51, já 28-3. Vamos esquecer isso aí, gente. Vamos seguir em frente. É a mesma coisa que um término de relacionamento. Que você vira e fala que você nunca mais vai querer conhecer ninguém, que você desacreditou nos negócios. Tudo bem você, né, imediatamente pensar isso. Não é mesmo, Dudu? Tudo bem, você pode pensar isso. Faz parte, mas passa. Mas a vida segue, passa. Da mesma forma que o apagão no Super Bowl 51 passou, já teve a ressaca no passado. O Steve Sarkisian, o coordenador ofensivo, já fez um monte de besteira na Red Zone. Então, vamos seguir em frente, né? Acontece, faz parte.
Vamos lembrar que esse ataque tem Matt Ryan, tem Julio Jones, tem Calvin Ridley, tem uma linha ofensiva sólida, tem Mohamed Sanu, tem o Alex Mack nessa linha ofensiva, tem 2 running backs extremamente qualificados, o Matt Ryan é um excelente quarterback, pra mim inclusive é o Dark Horse pra essa briga de MVP. Jura? Então, sim, eu apostaria no Matt Ryan como, não como favorito. Se você falar assim, curte, R$10, aposta no MVP da temporada. Eu vou colocar esses R$10 no Aaron Rodgers, não tenha dúvida. Eu também. Mas o Matt Ryan, pra mim, é o favorito pra MVP. Quer dizer, tô muito louco. É o Dark Horse pra MVP. O favorito é o Aaron Rodgers e o Tom Brady. Eu colocaria o meu dinheiro no Aaron Rodgers, não no Tom Brady, porque eu tenho medo do Tom Brady com 41 anos. Né, pra MVP. Com dinheiro envolvido, eu teria esse medinho. Mas... Enfim. O que eu gosto muito desse ataque é a capacidade dos running backs de deixar a defesa em dúvida ali na meiuca do campo, né? Eles conseguem... Eles são o oposto do Adrian Peterson. Com certeza. Exatamente isso. O Adrian Peterson em campo é certeza que é corrida. Devin Funchess. Eu tô muito louco. Devin Funchess. Só fala, velho. Só fala. É que o Sean Payton falou isso ano passado. Falou, cara, botava o Adrian Peterson, todo mundo sabia que é corrida. Porque ele não recebe, B, ele não bloqueia. E é justamente o contrário que a gente tem com o Atlanta Falcons. Aí a pessoa vai lembrar, no Super Bowl 51... O Devonta Freeman errou um bloqueio que acabou naquele sack que tirou do alcance de field goal. Ok, errou um bloqueio, não muda o futebol americano. Não, mas mérito dos Patriots naquela jogada, né? Quem que era o linebacker? Lógico, não lembro. Era o Hightower. Era? Bom, cara, é um ataque que tem tudo pra funcionar em todos os níveis. Não tem muito o que comentar que não seja uma manutenção do bom trabalho do Sarkisian ano passado, que teve que lidar com a expectativa da regressão à média. Fez cagada. Houve, e a gente falou também isso aí bastante, né? Que haveria regressão à média. Claro, é impossível você sustentar foi o uma das ritmo. coisas que a gente mais falou, inclusive, na intertemporada de 2017, foi que o ataque dos Falcons ia ter uma regressão à média. Falamos bastante isso. E teve, né? Mas agora isso não significa que não seja um ataque bom. A gente tem o Matt Ryan, que no ano passado aumentou as interceptações e diminuiu os touchdowns, né? Muito porque na Red Zone foi um festival de besteiras do Sarkisian. Mas passou das 4.000 jardas, 20 touchdowns e 12 interceptações. Os running backs, Devonta Freeman e o Tevin Coleman, que a gente nunca sabe se é corrida ou se é passe. Os Falcons tiveram um bom jogo em 2016, vencendo o atual campeão do Super Bowl, o Denver Broncos, no qual eles mostraram pra todo mundo qual era o segredo contra aquela defesa, que era passes pros running backs no flat. Sim, exatamente isso. Então, naquele momento, eu acho que o ataque dos Falcons apareceu pro mundo, e até hoje... virou Super Saiyajin. É aquele momento, no filme da Disney, que eles cantam. Porque como que acontece a evolução do personagem em filme da Disney? Ele canta. No Frozen, a Elsa canta. No Rei Leão, rola o Hakuna Matata. Aí o Simba vira adulto. Eles cantam. Então, Cara, como é ser meu amigo? Contei pras pessoas. Como é trabalhar com o Anthony Curti? Cara, como que isso veio na minha cabeça? Não, é sério. Eu só quero fazer um comentário. Seja qual for o assunto que você tá tendo com o Curti no WhatsApp, falando qualquer coisa, ele vai mandar uma analogia do nada sobre qualquer coisa. E a analogia vai encaixar pra cacete. E são boas, isso que é o pior. O ataque dos Falcons naquele jogo, eles começaram a cantar a musiquinha da Disney e evoluiu, né? E virou Super Saiyajin. E eu gosto da defesa. Cara, essa defesa é boa, velho. E é jovem. Essa defesa é boa. Eu não vou nem falar de Calvin Ridley e Julio Jones e Mohamed Sanu, que é um baita corpo de recebedores, acho que não tem muito o que falar. A gente tem o Austin Hooper também, que a gente espera que seja mais envolvido na Red Zone. Espera que o Steve Sarkisian crie vergonha na cara. E lembrando que o Steve Sarkisian foi coordenador ofensivo em Alabama por pouco tempo, mas foi, e tinha o O.J. Howard. Então não é como se ele não tivesse acostumado em ter um tight end e ter que usar o cara, pelo amor de Deus. A linha ofensiva tem o Alex Mack, pra mim um dos melhores centers da NFL. Tem o Jake Matthews também, que não é o melhor left tackle do universo, mas é sólido. Agora, quanto à defesa, eu acho que a gente tem que falar sim, porque esse 4-3 dos Falcons, ele é muito bom, cara. Tem o Dion Jones, que é um dos melhores linebackers da NFL cobrindo o passe. Monstro. Tem o Keanu Neal, que é um strong safety que pode chegar perto do box. Então, quer dizer, teve um podcast com o Davis que eu falei que o Ricardo Allen era o Earl Thomas dos pobres. E é verdade.
É isso, o mesmo sistema defensivo que o Seattle Seahawks executa, tá lá em Atlanta, porque o Gus Bradley trabalhou Dan Quinn. né, no Seattle Seahawks e o Dan Quinn também. Calma, deixa eu molhar o bico, deixa eu falar antes do Gus Bradley. Achei que você tava confundindo os careca, cara. Não tô confundindo, pô! Respeito profissional! Falou Devin Funches. Não, Devin Funches realmente eu tava muito louco, mas agora eu que tava começando o raciocínio. Primeiro o Gus Bradley, depois o Dan Quinn, eles foram coordenadores defensivos e estabeleceram o sistema ofensivo de Seattle quando viraram head coaches. O Gus Bradley não é mais head coach, agora ele é coordenador defensivo no Los Angeles Chargers, onde ele vai implementar esse sistema defensivo com, geralmente, um safety em single high, né? Que no caso aqui o Ricardo Allen no fundo, e o Keanu Neal e o Derwin James serão as versões Camp Chancellor desses sistemas, respectivamente. Então é uma defesa interessante. Só o pass rush que talvez me preocupe um pouquinho, né? Lembrando que o Adrian Claiborne saiu, tá agora no New England Patriots. Pois é, o Vic Beasley não é esse monstro no pass rush, tá? Por mais que ele tenha liderado a liga em sacks há 2 anos atrás. E foi um ano que a gente teve poucos sacks, né? Exato. Pro líder. Foram 14,5. A alternativa aqui é você trazer algum desses linebackers ou trazer o próprio Keanu Neal, se você for ousado, para fazer essa pressão com o quinto homem. Claro que não é o ideal você mandar o blitz o tempo inteiro, porque se o quarterback for bom, e na NFC South a gente sabe que eles são, você vai ser punido. É o que preocupa de fato. O McKinley, o Takarius McKinley pode ajudar nesse quesito também, porque ele teve um ano de calor bom, deve melhorar, deve ter um salto de qualidade. Mas esse seria o ponto fraco dessa defesa. Tem 4 defensive backs jovens de qualidade. O Trufant não é tão jovem, mas tem o Robert Alford, tem o Brand Poole e o Zay Oliver, draftado esse ano, lá da Universidade de Colorado. Que não deve ser titular. Não deve jogar quase nada. Mas assim, é um bom prospecto pro futuro. Sim, mas ficaria bem surpreso se ele fosse titular. Certamente. Se ele fosse já um slot esse ano, que não é o perfil dele, mas se ele fosse o terceiro, já não era. Já seria uma surpresa. Ele é o quarto no plantel agora, seria muita surpresa. Pra mim, não sei se o Brian Poole entraria em dime, enfim, acho difícil. Ou o Brian Poole ir pra cima em blitz, enfim, não sei. Mas pra mim, o Oliver ainda não é. E ele é alto demais pra jogar no slot também, né? Sim, ele é muito alto. Por isso mesmo que eu falei, não é o perfil dele. Não é perfil, não faria tanto sentido. Braços longos. Pra mim, Eduardo Miceli, o Atlanta Falcons é o favorito pra essa divisão. Eu sei que pra você não é. Eu acho que você tá errado. Eu concordaria com você, mas aí nós dois estaríamos errados. Por quê? Porque os Saints são favoritos da divisão. A gente nem falou dos Saints. A gente não falou dos Saints, mas a gente vai falar ainda. Pois é. É que, pô, também deixa aí a polícia do clubismo bater na minha porta, porque, pô, deixa eu dar um crédito lá pra Louisiana. Você pode achar crédito pra Louisiana. Tá bom. Pra mim, o Atlanta Falcons é o favorito nessa divisão, tá? Espero que o ataque volte. Não ao mesmo nível de 2017, 2016, mas se eu fosse apostar meu dinheiro agora, eu colocaria nos Falcons. Vamos falar do Saints? Vamos, claro. Tô com saudade da música do Rei do Gado, cara. Uma boa música, né, cara? Volta aí, eu boto pra ouvir. Quero compartilhar. Você ouve às vezes? Às vezes eu ouço, cara. Eu boto aqui no som de casa. Saudade. É boa, né? Uma delícia. É boa, uma música excelente. Bom, a Atlanta Falcons já foi Tampa Bay Buccaneers, já foi o Carolina Panthers, e agora nós vamos falar sobre o New Orleans Saints. Os campeões da divisão, né, do ano passado. O Matt Ryan, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, é o 7º na lista de favoritos para MVP, segundo o Oddshark.com, e paga R$19 para cada R$1 apostado, caso você aposte no Matt Ryan. É um investimento interessante, sinceramente. Certamente. Eu acho que poderia vingar. Pra você ter uma ideia, o Garoppolo é mais favorito para MVP do que o Matt Ryan. Coisa impressionante. Gente. O empolgou. O Garoppolo paga R$17 para cada R$1 apostado, a mesma quantidade que paga o Russell Wilson. Vou falar a lista aqui rapidinho, tem um texto no site com a lista completa, no Pro Football, mas eu vou falar. O favorito é o Tom Brady, que paga 5-1, Aaron Rodgers 6-1, Carson Wentz 9-1, Drew Brees 13-1, Garoppolo 17-1, Russell Wilson... Peraí, Garoppolo eu esqueci que tem que... Lindo, tesão, bonito e gostosão. Obrigado, Leidilu. Matt Ryan 19-1, Cam Newton 19-1, Deshaun Watson 21-1, Kirk Cousins 21-1, e aí só aí aparece os running backs, que a gente tem Todd Gurley, Le'Veon Bell e Ezekiel Elliott, todos eles pagam 26-1,
E o único não running back ou não quarterback é o Antonio Brown, que paga R$41 para cada real apostado em caso de ser o MVP. Pô, que espetáculo, hein? E a tendência é que seja um quarterback, né? É muito difícil. É muito raro. É uma liga de quarterbacks. No ano que o Ezekiel Elliott saiu voando, o cara não foi o calor ofensivo do ano, foi o Dak Prescott. Então, né, a gente vê por aí como a premiação costuma ser conduzida para o quarterback. Eduardo Miceli, New Orleans Saints, vou deixar você falar mais, porque é um time que você certamente acompanha mais do que este que vos fala. E é um time que traz a mesma base do ano passado, por assim dizer. Com certeza. É um time que achou a identidade alternando 2 running backs ano passado, deixando o Drew Brees em situações mais confortáveis, tanto que ele bateu o recorde de eficiência em 70 e blau%. Drew Brees sempre muito preciso, né? Não precisa, dispensa apresentações. Quem tem Drew Brees tem tudo, porque ele consegue conduzir um ataque como ninguém, seja compensando a falta da defesa, mas agora ele não precisa fazer isso, o que foi o grande motivo do salto ano passado. Acredito que eles vão passar mais a bola esse ano. Acho que eles não vão deitar tanto em cima do jogo corrido. Até porque, né? Foi surreal. O Alvin Kamara teve tipo 1 bilhão de jardas por tentativa. Era tipo 8.6. Era ridícula a quantidade. Então tem uma regressão à média aí desse ataque terrestre. Mais do que alguns quarterbacks tinham por jarda por passe. Eu não vou falar o nome do quarterback porque vão falar que é preciso. Mas ano passado um dos grandes problemas era o corpo de recebedores. Eles compensaram esse ano. Eles tinham Michael Thomas, que já é um dos melhores da liga pra mim. Seguro, corre rotas, inteligente, ataca a zona, é fantástico e tem uma química ótima com o Drew Brees, que é metade do caminho. Trouxeram Tre'Quan Smith no draft, que caiu pra 3ª rodada e... Que em profundidade vai ser bem interessante. Bastante. Cameron Meredith, que veio de Chicago e deve também fazer um bom trabalho. Se ficar saudável. Se ficar saudável. Tem aquela galera ali que tá disputando espaço, tipo Austin Carr, esse povo aí. Dispensaram o Brandon Coleman, o que demonstra que eles realmente estão bem assentados nesse quesito. Linha ofensiva é muito boa. Eu acho ela muito, muito boa. O Davis comentou outro dia problema de profundidade, mas eles draftaram 2 caras justamente pra, né, dosar esse problema caso alguém se machuque. Perderam o Senio Kelemit, que foi pra Texans, trouxeram de volta o German Bushwood como reserva, que eu acho uma boa escolha. Draftaram o Rick Leonard de Florida State, Will Clapp, center de LSU. O Will Clapp, ele é parente do Jason Garrett? Você não tava esperando essa, né? Nem um pouco, cara. Achei que você ia perguntar, tipo, quem se chama Clapp? Eu falei, será que tem outra pessoa chamada Clapp? Mas é uma linha muito boa. Teron Armstead, left tackle, se estiver saudável, excelente. O Andrew Speed, left guard. Max Unger, que já tá mais velhinho, mas ótimo center, especialmente jogo terrestre. Larry Warford e Ryan Ramsey, que escolha de 1ª rodada ano passado. Cara, é um ataque muito, muito bem equipado, porque se alguém tiver descompensado, o Drew Brees vai lá e compensa. A linha ofensiva é muito boa na proteção ao passe e o jogo terrestre. Grande receio agora é ver se o Alvin Kamara consegue sustentar a ausência do Mark Ingram por 4 jogos. Exatamente. Inclusive o Mark Ingram, se você já tiver draftado seus 2 running backs no Fantasy e o Flex, se o Mark Ingram estiver disponível, manda bala, viu? Eu acho, ele deve cair lá pra uma 6ª rodada, 7ª? 5ª, 6ª. Não sei o ADP dele, mas eu já ganhei liga draftando o Le'Veon Bell na 3ª rodada quando ele estava suspenso. Então, lógico que o Mark Ingram não é o Le'Veon Bell, mas pode dar um caldo interessante aí. Sobre esse time, eu tenho minhas preocupações com o pass rush, viu? Por isso que eu coloco o time abaixo do... Vamos pular a defesa pra defesa. Então, é a defesa que eu coloco... Por conta da defesa que eu coloco o Saints abaixo dos Falcons nesse momento, prefiro a defesa dos Falcons, até porque eu acredito que deve rolar uma regressãozinha à média com essa defesa. Pode ser que volte, pode ser que tenha uma regressão à média. E o pass rush, eu não sei, cara. Pra mim, eu ainda não confio no Marcus Davenport. Tem que mostrar muito trabalho nesse ano pra mudar minha opinião em relação a ele. Assim como o Josh Allen. Eu falei muitas vezes que ele é o Josh Allen da defesa. E com a diferença que o Davenport não comete turnovers. E isso torna a questão do Josh Allen mais grave. Cameron Jordan, excelente. Né? Lembro muito de uma frase que o Eduardo falou num podcast antigo, que era que o Cameron Jordan joga com isopor do lado dele. Pois é. Agora, em tese, não tem mais isopor. Mas eu ainda me preocupo com esse pass rush, sinceramente. O pass rush era uma das grandes questões a serem endereçadas. E ano passado eles trouxeram o Alex Okafor, que foi muito bem por 10 jogos, aí se machucou e o time caiu nesse quesito. Para sanar esse problema, trouxeram o Davenport, que é uma força bruta gigantesca. E que a diferença dele pro Josh Allen, por enquanto, é que o Josh Allen tá sendo escorraçado no training camp e o Davenport tá indo bem.
Ele vai ter o impacto de um cara gigantesco, um brilhante pass rusher esse ano? Não, mas não é o intuito. O intuito dele é ser disruptivo o suficiente para forçar que a defesa faça um double combo nele para liberar o Cameron Jordan. E vice-versa. Ele tá desonerando um pouco o Cameron Jordan para ele poder fazer mais jogadas. Tem o Sheldon Rankins, que não é um jogador ruim. Tem o Tyler Davidson, que vai entrar na rotação ali como nose tackle. Tem o Trey Hendrickson, que também é novo. O que me preocupa mais nesse time é o corpo de linebackers, que não tem um que faz, não tem um linebacker que faz tudo bem. Cada um faz uma coisa bem. É a síndrome do pato, só que no todo. Exato. Tipo, eu preciso de um cara que é bom na cobertura. Bota o Alex Anzalone, mas ele não vai tão bem atacando a bola. Assim que trouxeram da Mary Davis pra resolver esse problema, veio dos Jets. Acho que ele vai ser titular desde o dia 1. É uma unidade que com um time saudável pode dar caldo, mas não é essa coisa empolgante. Então o front seven é o problema de fato. Acho que o pass rusher tá até melhor endereçado nesse momento do que os linebackers. E você vai pra secundária, que eu acho que eles só aprofundaram, trouxeram mais nomes e continuam com aquela base incrível. A secundária tem o Marshawn Lattimore, que foi calouro defensivo do ano, o primeiro cornerback do New Orleans Saints aí pro Pro Bowl desde o Eric Allen em 95, e é o shutdown corner clássico que você quer, né? Que é um cara com um quadril muito bom. Parece que eu tô analisando a nova loira do Cham, mas eu tô analisando o cornerback, tá, gente? Quadril muito bom, a bola tá no ar, ele consegue traquear a bola. Traquear é ótimo, né? Ele consegue localizar a bola facilmente. Se ele é batido num double move na rota, ele consegue se recuperar rápido, ele tem uma aceleração boa. Jogou muito bem ano passado. E a tendência é que os quarterbacks não joguem a bola do lado que ele estiver marcando. O Marcus Williams fez aquela cagada na final da Conferência Nacional, aliás, na semifinal da Conferência Nacional, né, no Divisional Rounds, mas ele foi muito bem no ano de calouro dele. Vamos ver se isso vai afetar a cabeça dele ou não, porque a gente tá falando de seres humanos e isso pode sim afetar a cabeça do cara. Não esqueçam que são seres humanos, a gente trata muito como se fosse objeto, como se fosse robô. São seres humanos, a cabeça importa, tá? A cabeça pro atleta importa demais. Tem o Von Bell também, que é um cara que pode ser utilizado bem nas blitzes. Muito bem. E um veteranaço, que é o Kurt Coleman. Pois então, E o P.J. Williams. E o P.J. Williams, exatamente. E trouxeram ainda mais 2 defensive backs nesse draft para tentar aprofundar. O desenvolvimento de defensive backs tem sido bom. Teve uma temporada que morreram todos, né? Todos foram lesionados. No outro ano não foi tão bem, mas enfim, ano passado foi muito bem, e isso é muito, muito importante. O que eu acho em relação, comparando com os Falcons, aí que você prefere a defesa dos Falcons, eu acho que o piso da defesa dos Saints é um pouco mais baixo, mas o teto é mais alto. Justo. Eu acho que é isso. Podemos então falar eu prefiro isso. ficar com o Saints. O teto é mais alto, mas eu tenho um pouquinho de medo da regressão à média. Com certeza. Então, tem gente que coloca os Saints como favorito à NFC South, tem gente que coloca os Falcons, a gente tá dividido aqui, eu e Eduardo Miceli, mas não existe palpite errado, sendo sincero. Se os Saints vencerem a divisão, eu não vou ficar nem um pouco surpreso, e com certeza vai ser merecido. E a mesma coisa para tentar Falcons, acho que o Eduardo também acha isso. Concordo plenamente. Então, só pra prever o piso e o teto de vitórias de cada time, vamos lá? Vambora. Acho que os Bucks têm piso de vitórias de 3 vitórias e teto de 7. Eu acho 6. Eu estaria 6. 3-6, tá. Os Panthers, o piso são 7 vitórias e o teto 10. 6-10, para mim. O Atlanta Falcons, o piso eu coloco 8 vitórias e o teto eu coloco 12. Concordo. E o Saints, o piso 8 vitórias e o teto 11. Eu boto 12 igual. 12 igual? Tá bom, justo. Então, porque os Saints, lembrando, jogam contra os primeiros colocados da Conferência Nacional do ano passado, né? Porque venceram a divisão. Por sorte, eles jogam com os Eagles em casa, né? Menos pois mal. Joga contra Eagles, joga contra Los Angeles Rams e joga contra Minnesota Vikings. Isso. Não que o segundo colocado da NFC North foi quem? Foram os Packers, né? Da North foram os Packers? Foram. Vai ter Falcons e Packers. Vai ter Falcons e Packers. Não que mude muito nesse sentido, né? Mas os primeiros colocados das divisões da NFC são pedreira. Ufa! Ui! Ufa! Bom, vamos chegando nos 5 minutos finais do podcast, então. Faz tempo que não tem groselha. O pessoal pediu 5 minutinhos de groselha aí, Eduardo Miceli. Estamos muito focados ultimamente. Daquela groselhada? Estamos muito focados. Então, me conta, Kurt. E agora, quais são os planos do final de semana?
Eu não sei, cara, não sei. Amanhã eu vou fazer scout. Amanhã à noite. Vai fazer scout. Vou fazer Scout é scout. muito bom, Vou bom fazer scout. termo. Vou contratar alguém? Não necessariamente. Talvez seja só um scout. Sairei com meus amigos, faz tempo que eu não o faço. Pretendo fazê-lo também quando for a Cidade Maravilhosa. Com É, Eduardo amigo. Miceli. Cheio de encantos mil. E... Mas vou te falar que os rolês aqui estão tão caídos. Estão caídos? É porque Não, você tá cara. namorando, rapaz. Não estão não. É uma queixa comum de muitas pessoas. É mesmo? É, um pouco, assim. Tem que ter um fim de semana muito específico, assim, pra ter um negócio, pô, que sensacional. Entendi. Mas quando tiver, eu te aviso. Ah, sim. Cara, eu acho que eu vou meter o louco aí em alguma oportunidade. E vou pegar um dia aí, vou pro Rio de Janeiro na sexta e volto no sábado, sei lá. Ótimo. Pô, sexta-feira à tem noite a gente arranja alguma coisa. Tem que planejar com antecedência, né? Porque Lógico. passagem é cara. E aí eu durmo no seu sofá. Quando você tiver sofá. Não. Tem aqui já tem sofá. Já tem sofá. Eu vou dormir no seu sofá, porque hotel é muito caro. E não vou querer gastar com hotel. Vou dormir na sua casa e o problema é seu. Se vira. Tá bom. Tá bom? Ok. E. Então é isso. Amanhã hoje é quinta, né? Amanhã eu devo estar na night, Eduardo Miceli. Amanhã eu falei, cara, hoje é quinta, pode escrever, hoje é quinta. Eu tô com quarta na cabeça, mas hoje é Eu quinta. também tava achando que era quarta. É que na semana a gente gravou mais tarde o podcast porque o Mário e o Luigi foram aí no seu apartamento, né? Olha só. Foi só o Luigi. Foi só o Luigi. Ele era mais alto e magro. Ele usava verde. Imagina o cara veio de macacão e verde, assim, resolver um negócio. Se eu fosse encanador, eu ia me vestir como o Mario ou o Luigi, eu não tenho a menor dúvida, cara. E aí você podia fazer um... Tudo bem que a Nintendo provavelmente ia te processar, mas você ia fazer um branding legal ali, você podia chamar de Luiz em vez de Luigi. E usar Sim, verde. É. E aí, Mariano, e usar vermelho e azul. Não necessariamente a Nintendo iria te processar. E aí, cara, ia ser um brand muito da hora, faz uns E assim- anúncios aí no Google, tal, AdSense, faz um canal no YouTube, com certeza ia dar certo, cara. Não, ia processar, assim. Eu acho que. Certo que- Eu acho que a Nintendo e a Disney são duas empresas que gostam de um litigioso, hein, rapaz? Ah, mas gosta. É, A pô, são Nintendo, inclusive, que derrubou um site de emuladores esses dias aí. Sério? A Nintendo é um Acho que espetáculo. não só, derrubaram vários sites. Cara, Mas o meu cara- sonho é que. Eu vou falar uma coisa aqui que as pessoas vão me xingar. Eu quero que a Nintendo quebre, que nem a SEGA, e tenha jogo da Nintendo pro PS4 pro Xbox One. Quero. Quero, porque eu não vou comprar um Switch pra jogar Zelda e Mario só. Desculpa, mas não vou. Pô, mas é bonzão. Não, eu sei que é bom e tal, mas eu não vou comprar, eu não vou gastar R$2.000 só pra jogar Mario e Zelda. É do cacete, faz parte da minha infância, mas espero que um dia isso aconteça, que a Nintendo faça jogos pra Sony e pra Microsoft. É justo. É uma grande blasfêmia isso. Serei profundamente ofendido, como fui ofendido por reclamar do cuscuz. Qual que é o... Vou pontuar aqui. Qual que é o cuscuz que eu não gosto? O cuscuz que eu não gosto é aquele que é laranja, tem uma sardinha no topo e uns ovos cozidos no meio. É extremamente nojento aquela Isso comida. aí é um nojo, cara. Mas cuscuz bem feito E é aí, gostoso. então, mas aí eu descobri que existem outros tipos de cuscuz que parecem muito apetitosos, que não São tem muito sardinha, que não tem ovo cozido no meio. Ok, eu gosto de ovo, mas não ovo cozido no meio de um negócio. Porque aí a sardinha no topo do cuscuz, aquele cuscuz laranja, que eu descobri que é o cuscuz paulista, peço desculpas a você do Nordeste, pelo estado de São Paulo ter destruído o cuscuz, que nem os cariocas fazem com a nossa pizza. Parece... Nossa, que gratuito. Gratuito nada, é verdade. Parece Como? o cuscuz paulista, parece que teve um derramamento de óleo e aí os peixes estão tudo morto na praia porque fica uma sardinha no topo de uma areia laranja. Eu não consigo ver Uhum. aquilo e não sentir nojo, cara. Eu realmente tenho ânsia de cuscuz paulista. Tenho nojo. Pelo menos a nojo nossa de verdade. pizza tem cara de pizza. O quê? Nossa pizza tem cara de pizza. A pizza do Rio de Janeiro tem cara de pizza? Você tá louco? Você já olhou uma pizza do Rio de Janeiro? Tem cara de pizza. Ah, tá. Nesse sentido, sim. A menos Porra. que você coloque ketchup. Aí a gente vai brigar. Mas aí, tipo, eu não coloco. E aí eu estraguei a pizza porque eu não coloco ketchup. Inclusive, eu queria trazer aqui um pontuamento. Como são os garçons no Rio de Janeiro? Eles são peculiares. São. Por quê? São. Conte. Ah, não, não são gentis, né? Muitos Aqui não em são. São Paulo existe essa diferença. Eu não tô falando que uma coisa é boa, uma coisa é ruim, mas os garçons de São Paulo são muito cordiais. Parece que você se sente, tipo, no Palácio de Versalhes. No Rio de Janeiro, meu irmão, vai querer o quê? Não, o garçom de boteco é brabo, meu. E aí, meu irmão, vai pedir?
Não, cara, tem garçons aqui, tem um bar aqui na Lagoa, o Bar Lagoa, que eles são famosos por serem ranzinhos no limite, assim. Entendi. O branding deles é ser ranzinho. Garçom ranzinhos. É um bar tradicionalésimo aqui no Rio, que tem esses garçons ranzinhos. Parece que o cara Very tá fazendo good. um favor, tá ligado? Tipo, porra, então, não mexe saco não, tá ligado? Enche o saco, é É ótimo. engraçado. Vamos chegando então exatamente agora a 1 hora de podcast. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco nessa 1 hora. Espero que vocês tenham gostado nessa nossa prévia da NFC South. Agora só falta uma divisão, que é a divisão que a gente deixou pro fim, justamente pra gente ter uma visão melhor do que como estão as coisas com o Andrew Luck. Então, na semana que vem, o nosso podcast é sobre a AFC South. Também faremos o nosso podcast de prateleiras de wide receivers. Ah, não, já fizemos, né? Não, wide receiver não. Ah, não, falta o wide receiver. Esse exclusivo dos sócios, então não esqueça de assinar nosso site em profutbol.com.br/oferta podcast. Também teremos um Quebrando Mitos na semana que vem com o Davis Chiodini fechado para os sócios. E a gente segue com as prévias do site, que são muitas, ainda faltam aí 20 e tantas para serem publicadas e serão até o dia 6 de setembro. Fizemos todo o estrago que podíamos, Eduardo Miceli. Algo a mais que você queira falar? Não tenho nada que eu queira falar, não. Tá tudo certo. Certo, agora você pode fazer o Fausto. É isso aí, Você- galera. Mas você pode fazer o Fausto, porque agora já descambou o podcast. Disco de ouro em Lisboa. Só isso que eu vou fazer. Ai, meu Deus do céu. Cara, eu gosto do Faustão, eu queria dizer isso. Tem muita gente que não gosta do Faustão, que não gosta da voz dele, mas eu gosto muito do Faustão, eu sou ele fã do muito Fausto. engraçado. É que o programa Eu sou dele é meio fã. caído, mas é muito engraçado. O programa é caído, Mas o Faustão é um cara legal, velho. Sou fã dele. Eu gosto de Faustão. É isso aí, muito obrigado, galera. Vem aí o Fantástico. Vídeo cacetada, vai, narre um pouco as vídeos cacetadas na voz do Fausto. Eita, isso aí, Caio, parece um urubu sem dedo, meu. É dando volta. Ele, cara, as comparações do Fausto, as melhores. Ai, meu Deus, é igualzinho. Vamos lá, então. Você gostou do meu Raul Gil? Cara, foi bom, cara. Tô evoluindo ele, vou terminar o podcast com ele, então. Tá. Vamos aplaudir! Jason Garrett, vamos lá, palmas pra todo mundo. Tchau, gente, fizemos todo o track que podíamos. Não se esqueça de se inscrever no nosso podcast, nos feeds do Spotify, Google Podcast, Pocket Cast e a caceta toda, tá bom? Beijo, Dudu! Beijo.